Olá, Olá, esse é o e aí? Patramada Criminal, sejam muito bem-vindes. Bem-vindes, como vocês estão? Muito bem, obrigada. É porque é sexta-feira, oito Sim, da noite, são ainda nossos não embalos de é, sexta-noite, gravar e ainda fofocar. não sextamos, estamos aqui Não. fazendo conteúdo para você. Um dia esse conteúdo será visto, a gente não sabe quando, porque a gente está gravando tudo com antecedência, mas muito eficaz, muito eficazes, Olha, assim, esse muito é o primeiro ano que a gente tá conseguindo se programar com a antecedência necessária para entregar o que a gente quer. para as Então, palmas para a férias. gente. Esse é o ano em que, ao invés de surtar e ligar agachada atrás de uma máquina na fábrica, ligar chorando para Renata, eu vou conseguir fazer roteiros, entregar conteúdo, entregar tudo editado para vocês. Talvez, não vou prometer. Vamos ver que ainda tem três Olha, semanas de surto ainda que a gente tem que aguardar. ano passado eu tava mudando nessa época, veio É. pra cá. Você Nossa, mudando era a pessoa mais sã da nossa relação. é verdade, Imagina, eu você era menos mudando de estressada. cidade. Tô Você mudando de mudando de cidade e eu não cidade. tirei férias pra mudar, eu tive que mudar num fim de semana. Então, e ela era a pessoa mais sã e normalizada da nossa relação. E Então eu já não estava viu, né? muito bem não, tá. Então é por isso que Assim, ano passado a gente só meteu o aviso de férias e eu fui pro Brasil e voltamos só em janeiro. Mas esse ano vai ficar tudo programado, ou pelo menos boa parte vai ficar pronta e programada e não vai ter tantas férias. sim, Certo? menos férias, menos Menos férias. As férias, tias estão trabalhando mais mais. conteúdos. É, mas estamos mais sãs esse ano, Sim, gente. Mas muita vamos falar de compostura. coisas tristes? É... Vamos. Hoje eu trouxe um caso, gente, que todo mundo no mundo do true crime, no mundo que assim de crimes reais, fica meio obcecado com esse caso, porque ele é um enigma que foi resolvido, mas que é tão trágico que a gente não aceita. E ao mesmo tempo tem muita discussão e tem muita gente que acha que não foi resolvido coisa nenhuma e que ainda precisamos de uma solução. Mas esse é um caso extremamente trágico, é um caso antigo, é um caso de 2009. E quando eu vi o documentário, eu fiquei, ai gente, que não sei qual é a fascinação desse caso. Tá mais que resolvido, não sei qual que é o discurso, fizeram esse documentário só para ganhar dinheiro. E daí de uns meses para cá eu fiquei obcecada com esse caso do Meu nada. Deus! Mas por Do quê? Você não nada. sabe? Eu vi o documentário em 2012. Eu fiquei obcecada com Faz esse. 12 anos. Eu fiquei obcecada faz uns 2 meses. Daí eu comecei no Reddit e ficar vendo teoria e ficar vendo coisa e fiquei obcecadíssima. Nossa, e do nada mesmo? Não teve nada, tipo, Do, nenhum nai, do desdobramento? Neida. Do Neida. Nada aconteceu, eu só lembrei desse caso, fui no Reddit e fiquei obcecada. Parece que o jogo virou, não é O mesmo? jogo Disse o virou. caso para a Natália. Disse o fandom do caso para a O Natália. documentário olhou pra mim e falou: Well, well, well. Veja quem voltou rastejando para mim. Então, gente, hoje eu vou falar de um acidente rodoviário que aconteceu em 2009 nos Estados Unidos. O caso ficou conhecido como The Taconic State Parkway, ou o caso Diane Schuler, ou o caso, como é mais conhecido, né? O caso There's Something Wrong with Aunt Diane. Devido ao documentário que eu tô falando, que com esse nome, There's Something Wrong with Aunt Diane, que foi lançado pela HBO em 2011. Em português, o título significa Há algo de errado com a tia Diane, com a tia Diane, né? E esse documentário tá na íntegra aqui no YouTube, para quem entende inglês. E para quem não entende inglês, fica tranquilo porque eu vou falar dele. Vou falar todo o caso e vou falar do documentário para Ou para quem vocês. fala inglês, mas tá com preguiça de ir lá ver. Porque às É, vezes você não quer ver 3 horas e meia do negócio, você quer ver a gente ou aqui quem fala resumindo. inglês, mas acha que o nosso jeitinho é mais legal. Que a gente é mais legal. As Mona Lisa. As Mona Lisa, as gata triste. É. Então, gente, esse documentário foi a minha principal fonte para esse vídeo e todas as minhas fontes estão aqui
na descrição desse episódio. E eu queria adicionar que, além dessas fontes que eu usei, eu naveguei o Reddit de cabo a rabo em todos os fóruns e posts sobre esse caso. Então tem isso também. Eu vou deixar um aviso gatilho, porque hoje a gente vai falar da morte trágica de crianças menores que 10 anos, num acidente rodoviário que nunca é legal de se falar, então prossiga com cautela. Uma curiosidade: a Taconic State Parkway, que é onde esse acidente aconteceu, ela fica no estado de Nova York. Uma parkway é como se fosse uma rodovia comum. Só que essas parkways nos Estados Unidos, elas foram projetadas quando ainda não tinha tantos carros. Tipo, essa Taconic, eu acho que é da década de 20. Então, elas são Uou. rodovias que já existia necessidade de ter rodovias, de ter lugares em que você não tem muito trânsito, em que você tem uma via mais expressa, uma via, né, mais rápida, mas essas rodovias elas foram projetadas para tipo ter 2 vias, uma vindo, uma indo, sabe, tipo, não 2 vias, mas como que é o nome? Two lanes. Tipo, então 2 tem pistas, né. 2 pistas em uma direção, 2 pistas na direção oposta, e elas, assim, a necessidade de rodovias maiores com alta velocidade era tão pouca naquele tempo, que a maioria dessas parkways, elas são essas rodovias que não tem nem acostamento, é só a via. Então não existia nenhum conhecimento, uma tecnologia sobre, tipo, um pensamento sobre o tráfego vai aumentar. Precisamos de segurança nas ruas. Não tem, nas estradas, não tinha esse pensamento ainda, era uma coisa muito rústica. E essas parkways, elas são tipo, elas foram construídas para ser mais bonitas, para ser uma boa, sabe, uma boa vista enquanto você dirige, do que exatamente para ser uma rodovia funcional. É Então, meio que uma Anchieta de São Paulo, assim, que é bem uma pista, é uma estrada bem ruim, bem não, na serra. então, mais ou menos, porque essas parkways, elas normalmente seguem uma floresta ou um rio, e daí elas têm várias curvas, porque elas meio que seguem a natureza, sabe? E elas são bem decoradas, tipo, essa Taconic State Parkway, por exemplo, ela tem uns arcos decorativos, e por conta disso, caminhões e ônibus não são nem permitidos na rodovia, porque eles vão ficar presos nos É tipo arcos. uma scenic roof, né. É, uma coisa assim mais pra ser bonita mesmo, sabe, porque naquela época a gente não precisava de rodovias com 6 pistas e pedágio e acostamento e pronto-socorro. Então é isso, essa é a curiosidade, gente. Mas agora vamos falar do trágico acidente. Eu só queria falar algo legal, sabe, o bonitinho antes de falar. Você estava nos preparando emocionalmente para o que virá agora. Ah, e também para vocês saberem que isso aconteceu num lugar que, entre aspas, é bonito e calmo, era para ser bonito e calmo, né. Mas vamos ao dia do acidente, gente. No dia 26 de julho de 2009, um domingo, à 1h33 da tarde, 2 motoristas ligaram para o 911, né, o serviço de emergência americano, para informar que uma minivan vermelha tinha entrado na Taconic State Parkway pela rampa de saída da rodovia, ou seja, na direção contrária do Na trânsito. contramão. Exato. Então, só para quem não dirige, normalmente nas rodovias você tem a saída pela direita, e daí normalmente, assim, frequentemente essas saídas são uma rampa, que é justamente para você desacelerar enquanto você sai da rodovia. E nessas saídas, normalmente no final, assim, da saída, né, no final da rampa ou da curva, você tem placas dizendo "não entre", que é justamente para alertar que você está entrando numa contramão na rodovia, pela contramão. Então, essa sinalização foi completamente ignorada pelo motorista da minivan vermelha, e ele entrou pela saída e dirigiu na contramão numa rodovia. Gente, que perigo. Não demorou nada, né, mais 4 ligações foram feitas para o 91 dizendo que uma minivan vermelha estava dirigindo na direção contrária ao tráfego a aproximadamente 130 quilômetros por hora.
Detalhe, o limite da rodovia era de 80 quilômetros por hora. Então, não só a minivan vermelha estava dirigindo em alta velocidade, como estava dirigindo na contramão. A minivan vermelha dirigiu cerca de 2,7 quilômetros na direção contrária, até que, inevitavelmente, bateu de frente num Chevrolet Trailblazer. Com o impacto, o Chevrolet acertou ainda um terceiro carro. Foi tipo, eles bateram de frente, o Chevrolet foi para, acho que para a esquerda, e acertou um outro carro. E a minivan desceu um gramado do lado, que era tipo uma pequena rampa, assim, uma pequena. E o carro começou a pegar fogo. Praticamente imediatamente, assim, começou a pegar fogo por causa da colisão. Gente, as fotos desse acidente são absurdas. Assim, a minivan, a frente dos dois carros estava completamente destruída. E isso já era nessa época em que a gente vive, em que os carros são extremamente seguros, né? Eles absorvem todo o efeito da colisão justamente para os passageiros não absorverem. E mesmo assim, gente, não tinha como ninguém ter sobrevivido àquele acidente. Dois motoristas pararam para acudir enquanto os outros ligavam para o serviço de emergência. E eles foram direto para a minivan porque o carro estava envolto em chamas, como eu falei, né? E quando eles abriram a porta do carro do motorista, do passageiro, na verdade, o corpo da motorista rolou para fora do carro nos pés deles. Que Ele, horror! pois é. Eles viram que ela já estava morta, não Sem tinha mais o vida. que fazer. E eles começaram a tirar do carro 5 crianças Na minivan vermelha? da minivan vermelha. Todas já mortas, Hum. exceto por 2. O nome da motorista que morreu, eu esqueci de falar, o nome dela é Diane Schuler. Foi ela que rolou para fora do carro. E as 2 crianças que sobreviveram foi o Brian, filho da Diane, de 5 anos de idade, que foi imediatamente levado para o hospital. O Brian sofreu um traumatismo craniano severo, que afetou a visão, especialmente do olho direito. Ele precisou de vários meses, acho que anos, na verdade, de exercícios e fisioterapia e terapia, enfim. E a outra criança que foi levada ao hospital foi uma das sobrinhas da Diane, que morreu no mesmo dia. Ela não resistiu. O Brian Hum, sobreviveu? O Brian sobreviveu, ele tá vivo. Como ele tá, eu não sei, eu também não quis ficar pesquisando muito, Não, é até porque porque não, eu só queria saber se ele, ah, tipo, se ele sobreviveu ao ah, acidente. mas ele sobreviveu aparentemente bem. Ele realmente só ficou com ele ficou com uma função motora, reduzida, e ele ficou com Limitado, então. e ficou com o olho direito bem afetado, que ele tinha que ficar treinando, tinha que usar óculos e tal. No total, o acidente tirou a vida de 8 pessoas. A Diane, de 36 anos, a filha dela, a Erin, de 2 anos de idade, e 3 sobrinhas da Diane. As irmãs Emma, de 9 anos, Alison, de 7 anos, e Kate Hance, de 5 anos de idade. As 3 filhas do irmão da Diane. Imagina para um pai perder as 3 filhas. Para um pai e para E uma a mãe. irmã, né? E a irmã. Perder, assim, a família ser completamente É. deletada da face da terra em um acidente. Os 3 passageiros do Chevrolet Trailblazer eram o Michael Bastardi, de 81 anos, o filho dele, o Guy, de 49, e um amigo da família chamado Dan Longo, de 74 anos. Todos morreram instantaneamente. E o que aconteceu, gente? Como que a gente chegou até aqui? Por que que esse acidente é assim tão absurdo e tão fascinante pra gente que gosta de true crime? Porque é um carro dirigindo na contramão, numa rodovia, a 130 quilômetros por hora, e o carro estava cheio de criança, então, obviamente, é uma coisa que já não faz sentido pra gente.
Mas vamos começar falando da Diane. A Diane era uma mulher incrível. Ela era a única menina de 5 irmãos, e quando ela tinha 9 anos de idade, a mãe dela abandonou a família. E eu falo abandonou porque é o termo que eles usam, mas pelo que eu entendi foi um divórcio numa época em que divórcio era inaceitável. Era a década de 70, se divorciar era muito tabu, e a mãe dela se apaixonou por outro homem e deixou a família. Porque provavelmente o pai falou que as crianças não iriam sair, que ela não ia levar nada do casamento. Então foi aquela separação sem divórcio, sabe, aquela coisa? Sem nenhum amparo legal da mulher, né. Exato. Então a mãe tentou se reconectar com os filhos depois da separação e ela conseguiu se reconectar com todos os filhos, explicar a situação, todos tiveram um relacionamento com a mãe, exceto a Diane. Por E quê? isso porque a Diane não aceitou se reconectar com a mãe, ela simplesmente cortou a mãe da vida dela. E isso pode se dar a personalidade muito forte da Diane, sendo muito teimosa, muito decidida, assertiva, muito rígida. Mas também pode se dar o fato de que ela foi a que mais sofreu com a falta da mãe, porque ela era a única menina da família na década de 70 e, portanto, na década início da década de 80. E, portanto, ela com 9 anos de idade acabou assumindo o papel da mãe da família. Então ela com 9 anos, ela limpava, ela lavava, ela passava, ela cozinhava, ela cuidava do resto dos irmãos, e ela foi obrigada a crescer muito cedo, então não só ela sentia falta da mãe dela, ela também teve a infância dela completamente Roubada. roubada pela situação. E eu não tô falando que foi culpa da mãe dela, mas é a culpa da época e da situação em que a mãe dela colocou a família. E não tô assim, tô E falando do pai isso. também que colocou ela nessa situação, porque ele A poderia muito bem Ele estar fazer deveria i ser o adulto, ele deveria ser o exatamente, adulto. Eu exatamente. tô falando isso só pra explicar o ponto de vista da Diane, não pra julgar a mãe dela, porque eu não sei o que que levou a mãe dela a fazer o que ela fez, então eu não vou julgar, mas é um trauma pra foi um trauma pra Diane. Tanto que ela nunca aceitou se reconectar com a mãe, e isso a gente também tem que entender. Adolescente, a Diana era extremamente inteligente, divertida, ela foi votada a palhaça da classe no colegial, no ensino médio. Ela tinha um grupo sólido de amigas, ela era uma ótima amiga que fazia de tudo pelos amigos dela. E ainda muito jovem, ela conheceu um homem chamado Daniel Schuller, que foi o primeiro amor dela e com quem ela se casou e teve 2 filhos, o Brian e a Erin. E como mãe, a Diana era absolutamente tudo que ela não teve, tudo que ela queria ter tido na infância. O marido dela trabalhava no turno da noite, ele era segurança, e ela trabalhava no turno normal, né, das 9 às 5 da tarde, num escritório. Ela fazia, se não me engano, ela fazia contabilidade, tipo accounting, alguma coisa tipo a ver com dinheiro, não lembro exatamente o nome do cargo dela. Mas ela era extremamente boa no que ela fazia. Tanto que ela ganhava, na época do acidente, ela estava ganhando $100.000 por ano. Ela estava Uou, fazendo um bom dois mil dinheiro. e nove, é. Ela ganhava bem mais que o marido que fazia mais ou menos 43, 45 mil por ano como segurança. É, Então, não, assim, pra hoje em dia, para os Estados Unidos já seria um bom salário, nossa, um ótimo salário. naquela Uhum. época eles eram de classe média alta, Sim, em termos de estavam renda, né. fazendo é, fato. Então, assim, eles trabalhavam em schedules trocados. Ela trabalhava das 9 às 5, ele trabalhava à noite, chegava em casa, dormia enquanto ela estava no trabalho, e eles se viam pouco durante o dia e também se viam mais nos finais de semana, né. Então ela estava praticamente sozinha durante o dia, né. E daí você fala: "Nossa, trabalhar e cuidar de 2 filhos praticamente sozinha durante o dia é um trabalho que eu acho difícil, eu tenho um cachorro e eu sofro, então cuidar de 2 filhos pequenos pra mim ia ser terrível, sozinha. Mas a Diane fazia tudo parecer fácil. A casa dela era impecável, as roupas dos filhos eram passadas. Passadas, passar roupa de criança, amada, sabe, que tá ou no corpo ou na lavanderia, mas era tudo passado. A casa dela era toda organizada, e ela ainda tinha
tempo de ser líder do conselho da associação de Pais e pais e mestres. professores, e ela era super ativa, se voluntariava na escola. As outras mães falam que elas achavam um absurdo que uma mãe que tem uma carreira, entendeu, que trabalha fora, ela era a primeira a estacionar o carro dela, as crianças nunca chegavam atrasada, as crianças estavam sempre vestidas impecavelmente, levavam lanche feito em casa. Era assim, ela era mãe perfeita, ela era perfeita, não tinha nada de E errado quanto com as Adderall crianças. ela consumia. Gente, eu tem dias que eu como salgadinho na janta, porque eu não tenho força para fazer janta, essa mulher tá fazendo tudo. E eles falam também que o Danny era o terceiro filho dela. Ele não fazia nada em casa. Porque ela meio que sendo essa mãe desde os 9 anos de idade, ela meio que adorava cuidar. E ela Era natural cuidava, pra ela era também. natural, e ela cuidava muito bem de tudo, e ela cuidava dele como se ele fosse um terceiro filho. Ela lavava, ela passava, ela cozinhava para ele. E a impressão que você tem no documentário é que ele é meio que um man child, sabe? Que ele é um crianção, um homem que não aprendeu a fazer nada É. sozinho. Porque eles falam, porque o Brian sobreviveu, né? E ele virou um pai solteiro, um pai de um filho e sem a mãe. E ele fala: "Ai, o mais difícil é lavar e passar e fazer comida. Eu chego do trabalho, eu tenho que fazer tudo isso. Eu não tenho tempo pra mim". E daí todo mundo, tipo, burro, tipo, todas as mães do mundo fazem isso, sabe? Então ele reclama de coisas assim que, tipo, todo pai solteiro ou casado deveria estar fazendo de qualquer Já forma. peguei bode dele já. Tem um bode um pouco do Daniel, sim. No final de semana do acidente, o Daniel e a Diane foram acampar com os 2 filhos e as 3 sobrinhas da Diane no, como eu falei, filhas do irmão dela, no Hunter Lake Campground. Eles tinham aqueles mini trailers que você coloca no carro, sabe? Que é Sim. tipo um camperzinho, e eles foram acampar, e o Daniel falou que foi o final de semana perfeito. Eles saíram de barco, ele tinha um barco no camping, então eles saíram de barco, eles nadaram, eles fizeram fogueira, eles comeram marshmallow na fogueira, as crianças se divertiram no playground, as crianças fizeram hiking. Imagina, 5 crianças, elas estavam todas menores que 10 anos, elas estavam brincando o dia inteiro, correndo, nadando, fazendo tudo. Foi perfeito. Tem várias fotos desse final de semana, foi tudo perfeito. No dia do acidente, lá pelas 9h30 da manhã, eles acordaram, né, na verdade eles acordaram mais cedo, eles acordaram, tomaram café, e a Diane começou a empacotar tudo, arrumar tudo, e lá pelas 9h30 da manhã, o Daniel levou no carro, na picape dele, o trailer e o dog da família, e a Diana entrou na minivan vermelha com todas as crianças. E a Diana parecia a Diane parecia estar completamente normal e bem descansada. O Daniel ia direto para casa, porque ele ia trabalhar à noite, então ele queria dormir um pouco, e a Diana ia parar no McDonald's no caminho para dar café da manhã para as crianças. E o que ela fez? Ela passou cerca de 1 hora no McDonald's no meio do caminho. As crianças comeram, brincaram no playground e os funcionários do McDonald's, que foram entrevistados mais tarde pela polícia, disseram não ter notado nada de errado nem com ela nem com as crianças. E depois de sair do McDonald's, ela dirigiu um pouco e parou num posto de gasolina para comprar Tilenol. E as imagens das câmeras de segurança mostram ela estacionando o carro, parando na loja de conveniência. Ela entra, procura alguma coisa, fala com o caixa e sai sem comprar nada porque eles não tinham Tilenol. O caixa da loja de conveniência foi entrevistado pela polícia também e disse não ter notado nada de errado com ela. E nas imagens, gente, ela tá completamente normal. Ela entra, sai, ela tá caminhando bem, ela não tá aparentando ter dor, absolutamente tudo normal. Às 11h37 da manhã, a Diane liga para a mãe das crianças e diz que eles estão atrasados por causa do trânsito. Às 11h45, mais ou menos, testemunhas viram a Diane encostar num descanso da estrada, tipo num acostamento, sair do carro, se curvar como quem fosse vomitar, mas eles não viram se ela estava vomitando ou não.
mas parecia, sabe, quando você sai do carro já. Sim. Essas mesmas testemunhas, e tem vários relatos no documentário, eles relatam que ela estava dirigindo de forma extremamente errática. Ela estava dirigindo muito agressivamente, tipo, em cima dos carros, mudando de pista o tempo todo e dirigindo em alta velocidade. E algumas testemunhas falam no documentário que eles começaram a ficar preocupados até, né, e querendo sair assim, do caminho Da dela, estação. e um deles fala que quando ela mudava de pista, ela mudava tão rápido e tão agressivamente que dava pra ver a cabeça das crianças no banco de trás, sabe, tipo, sendo jogadas, assim. Então eles ficaram preocupados, mas e tem até um cara que fala que eles estacionaram nesse descanso, e daí a minivan vermelha seguiu eles. E daí ele viu ele só que eles foram para o descanso onde os carros estavam estacionados e ela foi para um lugar onde os caminhões estavam estacionados. E eles falam que esse senhor, ele fala que ele viu, né, ela saindo do carro e se curvando como quem fosse vomitar. E daí ele pensa: "Poxa, de repente eu podia ter feito alguma coisa, se eu tivesse confrontado ela naquele momento, ou se eu tivesse ligado para a emergência naquele momento, talvez eu tivesse salvado a vida das crianças", porque ela claramente não estava bem. Ao 12h55, uma ligação errada é feita do telefone da Diane, ela ligou para um número aleatório. À 13h, ela estaciona o carro e liga para o irmão dela, pai das crianças, e soa desorientada. No fundo, dá pra ouvir que as crianças estavam chorando no banco de trás. E nessa ligação, ela chama o irmão dela de Danny, que é o marido dela, o Daniel. E ele fala que é pra ela não voltar pra estrada, que ele vai dirigir e vai pegar ela, onde ela tá. Só que a ligação termina de forma abrupta. Ela tá completamente desorientada, chama ele de Danny e a ligação cai. Depois acho que a ligação tem acho que 1 minuto e meio só. Mais tarde, a sobrinha, né, mais velha, pega o telefone da Diane e liga para o pai e diz: "Pai, tem algo de errado com a tia Diane, com a tia Diane. Ela não tá bem e ela não consegue enxergar". Ele pergunta desesperado para a filha onde que eles estão, e ela tem 9 anos, então como é que você vai perguntar direções para uma menina de 9 anos que não sabe nem, né. E ela tenta ver uma placa, e ela vê uma placa na estrada e ela fala mais ou menos onde eles estão, e ele sai de Long Island, onde eles moravam, e sai desesperado para a rodovia para tentar encontrar a tal minivan vermelha, para encontrar as filhas. Outras 3 ligações erradas são feitas do telefone da Diane, e quando o irmão tenta ligar de volta, só dá caixa postal. O celular da Diane, mais tarde, foi encontrado num guardrail, que é um guarda-corpo, o famoso guarda-corpo do Patramada Criminal. Sim. Então ela provavelmente parou pra vomitar de novo. Nossa, parece que ela estava tendo, tipo, um aneurisma, um traumatismo craniano. Alguma coisa estava acontecendo, né. É. Depois que eles entraram no carro de novo, a polícia não tem certeza da rota que ela tomou e por quê. Porque até então ela estava no caminho de casa. Mas depois que ela entra no carro de novo, depois que a filha ligou para o pai e tudo mais, eles saem da rota completamente e eles vão parar, como a gente sabe, na Taconic State Parkway, que é onde o acidente acontece. O trajeto do camping até em casa deveria demorar 35 minutos. 1h30, 2 horas máximo, porque eles pararam para comer no McDonald's. Mas a viagem toda levou mais de 4 horas e terminou num acidente fatal. E claramente tinha algo de errado com a tia Diane, né. A família acreditava que ela estava sofrendo com uma dor de dente, porque ela ficava passando a mão, sabe, massageando a bochecha, assim, e ela já tinha ido no dentista várias vezes nos meses que antecediam o acidente. Só que a Diane, ela nunca reclamava de nada, ela não reclamava de dor.
Tanto que o marido dela só ficou sabendo que ela tinha um problema, que ela estava tendo dor de dente, quando ele viu os diários, as agendas dela e os arquivos, os relatórios médicos dela depois do acidente, depois que ela já tinha morrido. Também ele não era o mais atento dos maridos, já ficou Pois claro, é, né. né. Mas ela era uma pessoa muito privada, ela não gostava de ficar falando da vida dela, ela não gostava de falar dos traumas e dos problemas dela, ela não se abria muito e ela tinha controle de tudo, ela tinha esse negócio de ter: eu tenho controle de tudo". Entendeu? A ponto de as amigas dela falam, a melhor amiga dela fala que às vezes você entrava com a Daiane no carro, colocava o endereço no GPS, e a Daiane olhava e falava: "Não segue o GPS, eu sei onde eu tô indo, relaxa". E ela tirava do GPS e falava: "Vai aqui, aqui, assim". Ela tinha um problema com controle, porque ela estava sempre no comando das coisas, né, no comando da situação. Então ela não gostava de reclamar, ela não reclamava de dor, pra ela não tinha tempo ruim, ela estava sempre bem e ela estava sempre fazendo tudo. E ela era tão responsável que, assim, o único a única teoria do que pode ter acontecido para a família, né, a única coisa que podia ter acontecido é que ela teve uma dor muito forte de dente, e isso levou ela a ter um derrame ou um aneurisma, como você falou, alguma emergência médica, porque ela parou para comprar Tilenol, então ela estava com dor, concorda? Sim. E ela teve alguma emergência médica que explicaria isso, porque ela era tão responsável e tão super mãe, boa mãe, que eles jamais assim, ela era uma boa motorista, não tinha motivo pelo qual ela ia entrar e dirigir em alta velocidade na contramão. Então o acidente não só foi um choque para a família, para os amigos e para o país inteiro, mas foi mais um choque quando eles ficaram sabendo 5 dias depois do acidente que a autópsia revelou zero problemas médicos. E um exame toxicológico revelou o nível de álcool no sangue dela era de 0,19, o dobro do limite legal em Nova York. Ela estava doidona. No estômago dela tinha o equivalente a 10 shots de vodka. Ela estava vomitando de ressaca ou de Mano, no intoxicação. estômago dela tinha o equivalente a 10 shots de álcool. 10 Deixa shots, não é tipo 10 uma drinks. garrafa? É uma garrafa. O exame também revelou níveis altíssimos de THC. Meu Deus, ela estava doida de erva. E um detalhe do acidente que eu não contei é que no carro, no momento do acidente, tinha uma garrafa grande de Absolute Vodka, que foi encontrada no carro. Gente, ela é a Nurse Jack. E aqui, gente, começa o pesadelo para a família da Diane, que o documentário There's Something Wrong with Aunt Diane retrata, que ela recebeu todo o hate de todas as formas possíveis na internet. Chamaram essa mulher de todos os nomes que vocês podem imaginar. E a família dela, principalmente o marido e a irmã dele, né, a irmã dele não, a mulher que é casada com o irmão dele, que era madrinha de uma da Erin, ela não consegue aceitar que a Diane tinha um problema com álcool. Então, o documentário retrata, eles contrataram um detetive particular, um investigador particular, para realizar uma nova autópsia, para realizar novos testes, porque eles acharam que os testes que tinham sido feitos, o exame toxicológico, não tinha sido feito da Diane, tinha sido feito de outra pessoa e os resultados estavam trocados. Porque, gente, também vamos ela saiu do camping, ela estava sóbria, ela estava normal. Ela foi no McDonald's, ela estava normal. Ela foi no posto de gasolina, ela estava normal. E daí às 11 horas, 2 horas depois de deixar o camping, ela tá completamente desorientada. Então a família fica tentando, principalmente o marido e a cunhada dela, fica tentando durante o documentário todo falar que tinha alguma coisa de errado com ela. Só que nada estava errado com ela.
Eles contrataram inclusive um especialista em autópsias e ele falou: "A autópsia foi feita de maneira própria, foi uma boa autópsia, a autópsia foi completa, não existia absolutamente nenhum sinal de hemorragia, de tumor, de derrame, de aneurisma no cérebro dela, o cérebro dela estava completamente normal". Eu vendo, analisando os resultados da autópsia, eu posso dizer que foi algo bem feito e bem escrito e que foi through, sabe, que eles viram tudo. E o que a família diz e que a família fica revoltada é que eles acham que assim que a polícia viu a garrafa de vodka no carro, que eles simplesmente falaram: "Ah, ela é uma bêbada e foi isso que aconteceu". E eles querem limpar o nome da Diane, porque eles acham que alguma coisa estava acontecendo. Então o que o marido dela fala, por exemplo, é que sim, ela de vez em quando fumava maconha para relaxar, e que ela de vez em quando tomava um drink, mas que ela não era uma pessoa de beber muito. E ela tem o que ele acha é que ela tendo a dor de dente, parou para Hum, comprar Tilenol, não não tinha. tinha, e ela de repente tomou algum shot, alguma coisa de álcool, mas eu acho ele acha que ela ficou por causa do dente, que ela começou a ter algum problema neurológico, o que é Mas a possível, autópsia não falou nada evidentemente. do dente? Porque isso a autópsia daria, existe, dá pra você ver no sangue sinal de infecção. Tinha nada na Hum. autópsia. É, porque E sabe daí o que que ele acha então, mas o que o Daniel acha, o que a família acha é que ela ficou algum problema neurológico foi desencadeado pela dor e que ela tomou o álcool achando que era água e que ela foi ficando cada vez mais desnorteada e desorientada. Mas, gente, são 10 shots no estômago dela. O limi e quando os especialistas falam do teor, né, do nível alcoólico que ela estava no sangue, da taxa, né, de álcool que ela tinha no sangue, eles falam que é, tipo, próximo de coma. Tipo, você tá completamente desorientado. E tem estudos, eles falam isso no documentário também, que o uso do álcool tem estudos que mostram que o uso do álcool, se você bebe antes de fumar maconha, o álcool aumenta a absorção do THC e aumenta o efeito da maconha. E você pode entrar num estado de alucinação, porque, em teoria, né, a maconha alucinógena. Não é essa coisa louca que todo mundo acha que é. Você fuma um, você fica talvez mais tranquilo, mas não é essa coisa assim que você começa a ver elefante rosa na sala de casa. Mas o álcool pode trazer isso. Se você bebe bastante e fuma, o álcool pode trazer esse tipo de efeito, porque ele aumenta muito a absorção do THC, ele aumenta muito o efeito. bom, a gente fez um vídeo não tem muito tempo de um caso que aconteceu aqui na Irlanda, né, da Fabiola Câmara de Campos, que fala um pouco disso, né, de um caso de psicose induzida por THC, sabe-se lá o que mais, né. É. É aquilo, gente, a gente não vai ser hipócrita e falar: "Não usem nada", mas se a tia pode dar um conselho, não misture as suas paradas, sabe. Se você vai usar uma coisa, fica naquela coisa, se você vai usar outra coisa, usa outra coisa, e se você vai usar uma coisa que você nunca usou antes, faça isso dentro da sua casa ou em algum ambiente que você esteja extremamente seguro, que você se sinta extremamente seguro. Ó. Porque, gente, a gente tem que se cuidar nesse sentido, sabe. Porque a gente tem que lembrar que não é só que tipo, pra quem morre, morreu, acabou, mas você deixa um monte de gente aqui E que assim, é muito triste, porque no documentário tá o marido dela e a cunhada falando com o especialista, né, da autópsia. Ele é um senhorzinho, assim, que dá pra ver que ele já é vivido e não tem tempo para churumelas. Ele tá nos seus 70 anos e ele é um homem da ciência. Dá pra ver que ele mas dá pra ver que ele sente empatia pelo marido e pela cunhada, porque eles estão tentando buscar uma explicação para o que aconteceu, e a explicação é que ela estava louca. E eles não aceitam que ela era uma pessoa que ela era alcoólatra. e tem outra coisa, muitas pessoas que têm esse histórico de abuso de substância inventam umas dor
pra justificar consumir a droga de escolha. Hum, Até por isso que eu falei, tem uma série que eu recomendo demais, que é Nurse Jack, que é inclusive com a protagonista Edie Falco, que foi a mulher que fez a esposa do Tony Soprano. hum, E é sobre isso, é uma enfermeira, que é uma mãe exemplar, que é ativa na vida dos filhos, que é tipo a heroína do hospital e que é viciada em opioide. é. Ela coloca mostra primeiro no piloto, não tô nem dando spoiler, ela põe tipo, eu acho eu não sei se é Oxy, se é Vicodin, se é Xanax, o que quer que seja, ela pica e ela coloca no sachê do adoçante. Pra Hum, ficar doida no expediente, ela tira o adoçante do bolso, põe no café, ela toma a droga misturada com café, e tá atendendo o paciente, e tá levando o tá. filho na escola, e tá, tipo, ajudando o marido, e tá fazendo janta, e tá então assim, e fala, tipo, quando precisa, quando tá mais grogue: "Ah, não, dei um mau jeito e tipo, Hum. preciso tomar por conta do meu trabalho". Então quem tem muita gente que sofre em silêncio e que é um choque pra todo mundo quando acontece alguma Quando dá coisa. errado, é. E eu acho que tem muita gente que atenta contra a própria vida, que tira a própria vida, e daí a família fica desesperada falando: "Não, foi droga, foi alguma coisa, uma alucinação, porque essa pessoa não era deprimida, porque essa pessoa estava sempre sorrindo, porque essa pessoa era feliz", e a depressão não tem um rosto, né, esse é o rosto da depressão, não tem, assim, um rosto, a gente tá rindo, a gente tá brincando, ninguém sabe exatamente o que está por trás. E eu acho que o que aconteceu, eu e diversas pessoas na internet acham que aconteceu, foi que, infelizmente, a explicação mais simples é a real. Ela estava louca. Ela estava. Na minha opinião, o que aconteceu? Ela era alcoólatra. O marido dela não sabia porque ele trabalhava à noite. E ele também não era muito ligado no que estava acontecendo na casa dele. Ela foi ela talvez tenha tido sim dor no dente, mas ela foi se automedicando com álcool e Se maconha. fosse uma dor naquela intensidade, a autópsia pega. Então, a autópsia ia pegar, mas talvez Por ela conta tenha do tido nível, alguma dor. afeta, porque o nível de a infecção da quando você tá com uma infecção, afeta o seu exame de sangue. Se foi feito um exame Sim. de sangue, eles falariam que ela estava com uma inflamação em algum tipo, sabe, Uhum. é uma coisa que é fácil de você ver numa não é uma coisa que não é detectada. Ah, Eu acho que provavelmente alguém deve ter perguntado, porque alguém deve ter percebido que ela estava meio grogue, deve ter perguntado o que era e ela inventou uma dor. ah. Pode ter sido, mas ela foi no dentista, tinha registro médico dela indo no dentista nos meses antes e fazendo tratamento, mas não tinha nada que mostrasse que o dente dela estava tão ruim que pudesse desencadear um aneurisma, o que aparentemente pode acontecer. Em teoria, a dor, a sua infecção no dente, o problema que você tem dentário, pode desencadear problemas neurológicos, pode Sim, mas isso desencadear sai, o derrame. aneurisma sairia no na Então, o autópsia, né. médico falou, o cara que é especialista em autópsia, ele falou: "Você ia ver derrame, hemorragia, tumor, tudo isso ia aparecer na autópsia". Não tinha absolutamente nada, o cérebro dela estava perfeito. Então, o que eu acho que aconteceu naquele dia? Ela acordou, ela era alcoólatra, ela tinha bebida escondida, ela foi uma alcoólatra funcional por meses, anos, não sabemos. E porque ela tinha já essa tolerância de ser uma alcoólatra, ela podia beber sem que ninguém percebesse, porque ela conseguia manter o nível de bebida dela sempre ali, então ela agia completamente assim, naturalmente, de você não saber que ela estava bêbada. E vodka normalmente não tem cheiro, a vodka pura ela não cheira, a menos que você tenha bebido bastante, ela não vai cheirar igual, tipo, cerveja. Cerveja na É. primeira você fala com a pessoa sabe que você bebeu cerveja. Sim, sim, é. Vodka não tanto. Não tanto, é. Não tem cheiro, você precisa beber um pouco, da pessoa vai sentir o cheiro do álcool, não da vodka, né. É, não, essa vodka é melhor, ela tem menos cheiro, era uma Absolute, Absolute é uma marca ok, É se uma fosse aquelas vodka, é, tipo aquelas Natasha da vida, sabe, a Vodka gente, já tomei Vodka Balalaia, que era a versão pirata da vodka balalaica. Na minha época, a balalaica era R$3. gente, Eu não eu sei não nem sei como você tá viva, Renata. também não, Eu não sei como você tá viva. Você precisava de eu mim também na não. sua vida antes pra ter ansiedade pelas 2.
Eu ou não a sei gente como ia eu se conseguia ser tão livre de preocupações, sabe, acho que aos 20 anos, né. É isso. Espero bater na madeira, que fique tudo bem, que continue tudo bem. mas Hoje eu sou bem cuidadosa. mas então, eu acho que ela estava agindo naturalmente, sem ninguém perceber, porque ninguém estava olhando, sabe, "Não, será que ela bebeu? Será que ela não bebeu?", porque ninguém sabia que ela era alcoólatra. Às vezes, a pessoa que tá acostumada vai saber desde quando ela bebe, porque É. assim, eu fico ela me pelo que você me contou, ela parece ser o tipo de pessoa em que ninguém presta muita atenção, porque ela tá sempre bem. Uhum. Ela nunca tá dando trabalho, então estão sempre acudindo. Família grande normalmente é assim, né. Tá todo mundo normalmente tendo que acudir quem dá mais trabalho e quem tá sempre bem, quem faz Funcional. tudo certo, quem tá funcional fica no fundo. Então assim, Não, e vai ela era saber há uma quantos super anos. mãe, ela era uma super mãe, então ninguém nunca viu, se tivessem visto as crianças desarrumada, descabelada, sem comer, mas não, as crianças tinham roupa passada, gente, sabe, era tudo perfeito. Ela não chegava atrasada no trabalho, ela fazia o trabalho dela e ela era assim, ó, sabe aquela pessoa que faz conta de cabeça, super rápida? Então ela era muito sharp, sabe, ela era muito atenta, ela era muito É, esperta, mas ela era assim, muito normalmente, ó, se a gente considerar anos 70, vamos considerar que ela começou a beber com uns 15. daí 20 nos anos anos é quando 80. É, tipo, é, ela né. seria adolescente na década de 80. Isso, É, tipo, sim, mas tudo bem, mas mas esses vai, são uns 20 anos quase, é, 20 anos é quando o cérebro começa a dar os tilt, né. 20 é, anos de de goró, é. nos 30 e pouco, eu não falo só do cérebro, quando a gente vai chegando nos 30, assim, nos mid-30s, assim, você começa a ter que se preocupar mais com saúde, você começa a ter umas dor que você não tinha, Ah, é quando é até por isso que normalmente a gente é a idade pra você dar uma acalmada, né, pra você mudar ah, alguns hábitos que são mais destrutivos, porque normalmente é quando o excesso começa bate bate na porta, aco é. isso, então Então, e assim. eu acho que ela pegou eu acho que ela tomou até às 10 da manhã. Ela foi no McDonald's, ninguém percebeu, ela foi no posto de gasolina, ninguém percebeu, só que ela foi tomando, e eu acho que sabe quando você vai tomando e você vai perdendo o controle de quanto você já bebeu? E daí você vai ficando mais Ela deve ter bêbada, acordado de ressaca, e ela e aí estava como não tomando. tinha Tilenol, ela achou melhor voltar a beber pra passar a ressaca pra ela conseguir chegar na Então, e daí eu acho que ela parou no McDonald's, e enquanto ela estava no McDonald's, ela comeu um edible, alguma coisa, um comestível, porque ela pode estava com as ser. crianças, ela não estava fumando maconha com as crianças no carro. Nossa, mas será que em 2009 eu não sabia nem que já tinha Haribo em 2009, eu achei que era uma coisa Sim, tão sim. nova. Não, ela comeu, não era legalizado, mas ela Ah, é comeu, verdade. porque ela não estava fumando nenhum. O Brian, Não, por é. exemplo, não relatou que a mãe dele estava fumando. Ele só fala do acidente, ele só fala que ela estava com muita dor de cabeça, que ela não conseguia enxergar. E daí ela parou pra vomitar, porque daí isso faz Uhum. sentido também você vomitar, porque ela tá bebendo, daí ela come um edible, dá aquela para pra vomitar. Não, e fora que se ela tá de estômago vazio, se ela não comeu, se ela tá só bebendo, tem uma hora que seu estômago é só bile também, né. E daí ela começou a passar mal, e ela começou a perder o controle do quanto ela estava bebendo. Por quê? Porque o álcool aumenta o efeito da maconha, e daí ela começou a entrar no blackout muito rápido. Tipo, sabe quando você tá bebendo, e daí você vai, tipo, entre o drink 5 e 6 tá tudo normal, e daí do nada você só blackout, você não sabe como você Do acabou nada com você acorda em 14. casa. É, e daí você vai ver, você bebeu 14, sabe. Daí você fala: "Nossa, gente, mas eu lembro de ter bebido 5, não 14". E daí você, por quê? Porque você deu aquele blackout, assim, você apagou, o seu cérebro simplesmente apagou. E eu acho que foi quando eles viram ela dirigindo rápido e de forma errática, mas ela ainda estava na rodovia certa, eu acho que ela estava pensando: "Eu só preciso chegar em casa". Pode ser. Porque eles relatam também que quando aquelas testemunhas que viram ela dirigindo de forma errática, dizem que ela estava assim no volante, sabe. Hum. Que ela estava, tipo, focada, Enfurecida, é. concentrada, sabe, tipo, louca pra chegar em casa. Então eu acho que ela foi só se focando em: "Quero chegar em casa, quero chegar em casa, quero chegar em casa, eu preciso chegar em casa, porque se eu não chegar em casa vão descobrir o que
Se eu parar e passar mal e alguém vier me buscar, vão ver que eu tô louca. Ai, sim. Então ela só queria chegar em casa pra ninguém ficar sabendo, porque o marido ia estar dormindo. Ela ia colocar as crianças, sabe, na cama, sei lá, e brincar, e ela ia poder dormir e poder se curar da ressaca. E ela só perdeu o controle. Eu acho que foi isso. É muito triste, gente, é muito triste. E não tinha nada, tipo, nos diários dela, mas também se tivesse a família não ia falar no Não, documentário, né? era só Ah. agenda, tipo, médico, sabe, ela era uma pessoa muito privada, ela não falava da vida dela. Então ninguém sabe se o casamento estava bom, se estava Não devia estar, ruim. porque você só aguenta até um certo tempo. Tipo, nesse schedule louco, eu entendo que quando você tem filho pequeno, às vezes por uns anos precisa, mas passar, pensa, tipo, 15, 20 anos, cada um fazendo um horário, ou 8, 9 anos, sei lá quanto tempo eles estavam juntos, Hum. fazendo. É muita É coisa. muita coisa. Aí, gente, não tem como, ela tá fazendo tudo sozinha, cuidar de 2 crianças, da casa, sabe, fazer lanche para as crianças, e ela fazia ainda, sabe aqueles scrapbooks para os avós? Ela fazia tudo à mão, sabe, ninguém sabia onde que ela tinha tempo de Eu fazer acho as que a família coisas. não se conforma, porque os sinais deviam estar lá e ninguém se deu o trabalho de ver, porque ela estava sempre bem. É, todo mundo ignorou os sinais, daí agora que ela morreu, ela tá todo Porque na mundo: boa, "Não, ninguém pode é tão ser". bom em esconder, assim, que não tenha dado sinal. Eu não sei nem se o Daniel não sabia disso. E ele Eu não acho simplesmente difícil, fez assim, porque e assim, quando aconteceu o acidente, ele tentou fazer, porque se ele soubesse e tivesse deixado ele ao seria a a corresponsável, é. esposa alcoólatra dirigir 5 crianças no carro, ele seria responsável. Sim, E a família dos 3 homens que morreram naquele Chevrolet Trailblazer, eles processaram a família da Diane, e com depois o razão, né. Daniel processou o estado de Nova York, processou o irmão, porque a minivan era dele. Todo mundo ficou se Nossa, processando depois, no final das contas não teve processo criminal, porque a promotoria do estado de Nova York, né, a procuradoria, falou que o crime morreu com ela, a pena morreu com ela, porque ela vai culpar quem, né. E eu é. acho também que o Daniel quis se livrar da responsabilidade dizendo que ele não tinha ideia. Mas isso eu não posso confirmar, porque o Daniel ele é Ah, não, meio, e nem a talvez ele promotoria, e só disso eu concordo. e talvez o Daniel só seja incompetente mesmo, que é bem a cara dele ser incompetente, Hum, sinceramente. No documentário deixa bem claro, ele é meio banana. Mas é isso, gente, às vezes a gente não sabe o que as pessoas que a gente ama estão passando. E às vezes as pessoas que a gente ama fazem, mesmo sendo super responsáveis, e não existe nada no histórico dela que diga que ela não era uma pessoa boa, que ela não amava os filhos, que ela não era responsável, mas o que ela fez foi de uma irresponsabilidade nojenta, e ela acabou com a sim, vida de é 8 isso. pessoas. E assim, querendo ou não, ela sabia, é o que a gente fala muito, a gente tem falado muito disso ultimamente, né, que a partir do momento em que você decide assumir o risco, você é responsável. Uhum, Então assim, ela sabia, já 2009, já era proibido beber e dirigir há quantas décadas já em 2009? uhum, Ela sabia que ao sair com o ca ela podia ter inventado que ela não estava bem para dirigir, porque ela estava com uma dor de cabeça horrível, ela podia inventar uma enxaqueca, ela podia falar da dor no dente, ela podia ter pedido para outra pessoa dirigir o carro. uhum. Então eu entendo, assim, tipo que é o que você sempre fala, né, a gente não é a pior coisa que a gente fez, mas não dá para negar que ela foi responsável pelo que aconteceu. Ah. Não, o que ela fez foi assim, eu não tenho nenhuma simpatia por gente que dirige e que usa droga ou usa álcool e dirige, eu não tenho. Mas assim, eu tenho um pouco de empatia por ela, porque ela devia estar muito estressada, muito cansada, mas eu não consigo. E assim, aqui na Noruega, por exemplo, se você é alcoólatra, isso mostra no seu exame de sangue, porque o álcool ele é cumulativo. Se você bebe muito durante um bom período, ele mostra no seu exame de sangue os níveis whatever X alterados. Aqui na Noruega, se isso acontecer, se você vai no médico, os seus exames mostram esse nível de álcool no sangue, né, esse nível alterado, o médico te dá 6 semanas para você ficar sóbrio e voltar lá e testar de novo.
Se ele testar de novo e tiver, você perde a carteira de motorista, porque isso significa que você não consegue ficar 6 semanas sem beber e, portanto, você é alcoólatra. E se você é Uhum. alcoólatra, fatalmente você vai pegar o carro uma hora. Mesmo que você não esteja completamente Sim. são, você vai pegar o seu carro e você vai ser responsável pela morte e pela destruição da vida de alguém, ou pela sua própria vida, ou por várias pessoas, como No foi o caso Reino da Diane. Unido no Reino Unido já tem agora uns casos que quando você é pego com um DIY, você tem que soprar o bafômetro para o carro ligar, não tem? É, então, eu não sei, eu acho que tem. Tem uma tecnologia, assim, que você tem que fazer o teste do bafômetro, mas isso pode ser facilmente, burlado, né. O Eu não que sei agora eu não tenho certeza se é nos Estados Unidos ou no Reino Unido, mas eu vi em alguma série a pessoa que alguém tinha feito uma merda, mas eu acho que foi no Reino Unido. E aí o cara tinha toda vez que ele entrar no carro, ele tinha que soprar no bafômetro, porque senão o carro não ligava. hum. E depois que a Diane foi, né, depois que isso aconteceu, a Diane foi, de certa forma, responsabilizada por homicídio. Sim, Só que eles não fizeram nenhum julgamento, nada, porque eles dizem que a pena morreu com ela, né, a acusação morreu com ela. Mas, depois disso eles passaram uma lei dizendo que se você como é que é? Acho que é Leandra's Law, alguma coisa assim, que se você passar, se você tiver sob a influência de narcóticos ou álcool, de entorpecentes, né, e você tiver com uma criança de menor de que 16 anos no carro, isso é uma felony, é tipo, é um crime. você vai ter uma ficha. Você vai ter uma ficha criminal, você vai ser responsabilizado, vai cumprir cadeia. Tipo, é cadeia mesmo, não é só uma dirigindo Um sob misdemeanor. influência, né, não é mais misdemeanor. É. Então é isso, gente, esse é o caso. Isso é o que aconteceu Nossa, eu não com a tia conhecia. Diane. É um caso muito triste, nada nesse caso é bom, porque, Nossa, tipo, sim. mesmo que o que ela tenha feito é de uma irresponsabilidade nojenta, eu tenho um pouco de empatia por ela, porque Eu entendo, a gente é pode ter tão empatia por trágico, ela é e tão não pelo que trágico. ela fez, sabe. É, Porque assim, porque é é trágico, ela não queria fazer isso, sabe, no fundo não, ela e não porque queria fazer sim, isso. sim, e porque é uma pessoa que passou a vida ajudando os outros e que precisava ser ajudada e não foi. Então, claro que como que a gente não vai se sentir mal por ela, sabe. Poxa, Ah, ela tá lá desde os 9 anos cuidando de todo mundo, sobrecarregada, querendo dar conta de tudo. dando É conta de claro, tudo. dan até que não deu mais, Ah, né, esse que é o problema. O ah, problema de quem quer estar sempre a 100 é que você vai de 100 a 0 em 2 segundos, né, quando ah, vem o surto, né. ah. Mas é aquilo, a gente consegue ter empatia por quem ela era e não pelo que ela fez, porque o que ela fez, assim, Foi realmente, no nojento. momento em que ela decidiu que ela iria pegar a estrada, ela assumiu o risco de se envolver num acidente e assassinar Ah. todo mundo, Não, inclusive ela mesma, né. e ela sabia que se ela já estava de ressaca, ela comeu aquele comestível, porque eu acho que ela não fumou, eu acho que ela comeu, porque ninguém viu ela fumar. Eu acho que ela tomou ela podia, tipo, ter parado esse plano, sabe. Sim, Falado: "Não, é isso que eu tô falando, foi back off". desnecessário, ela poderia ter dado qualquer migué, "não estou bem", ou só falado: "Não estou bem pra dirigir, tô cansada, Ah. Ela tô com podia ter dor", qualquer ligado para o irmão coisa. e falado: "Olha, vem pegar as crianças, "Eu não tô eu bem". não tô bem, eu tô passando É mal". 35 minutos de carro, Ah, sabe. era isso. Mas é isso, gente. Fala pra gente o que você achou desse episódio. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, ativa sininho, comenta, dá like. E amanhã no Spotify, Deezer e todos os outros agregadores, nós estaremos com o podcast Patramada Criminal, um episódio novo, inédito, que você não tem aqui no canal. Yeah, yeah. É isso. E Tchau. beijos.